Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo nenhuma carinha nova aqui. Todos já são frequentadores, não é? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades, que já começam às 19h30 com o Lorenzo nos conduzindo na musicoterapia. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece. Convido a todos que tomem uma posição mais confortável. Se desejarem, fechem os olhos para ficar de alguma forma mais fácil de entrar em sintonia com a nossa prece. E eu quero convidar vocês nesse instante para que em pensamento nós possamos nos transportar para aquela época em que Jesus nasceu. Imaginar como estamos tão perto do Natal, aquele ambiente tão iluminado onde ele nasceu. Imaginem que noite maravilhosa, uma estrela que guiou tantos e tantos para aquele humilde local onde ele nasceu. Imaginar aquele ambiente simples, com aquela mulher tão bela, tão linda, chamada Maria. E ao seu lado, aquele pai escolhido por Deus para cuidar do seu filho amado. E naquele bercinho improvisado, o menino Jesus. Imaginar Maria, sua mãe, tirando esse bebezinho dessa manjedoura e acalentando em seus braços. Imaginar seu olhar tão amoroso para aquele bebê. E aquele bebê de olhos muito claros, já olhando para ela com tanto carinho. Naquela noite, nascia o nosso Mestre, aquele que veio salvar a humanidade, aquele que veio ensinar para todos nós a importância de sermos um pouco mais bondosos, de perdoarmos, de seguirmos em frente, em rumo a um caminho de luz. Imaginar que esse bebê cresceu e foi uma criança tão linda, tão carinhosa, tão amorosa. Imaginar como deveria ser o lar de Maria, de José e de Jesus. Como deveria ser lindo aquele lar humilde em que os pássaros se sentiam tranquilos para cantar e onde aquela família poderia viver um grande e imenso amor. Um amor que não se restringia àquele lar, mas a toda a humanidade. E lembrar que essa criança cresceu e se transformou, se tornou no nosso grande mestre, nosso querido Rabi, como cantava a música logo agora há pouco. E dizer a Ti, Senhor Jesus, como é imenso o nosso amor por Ti, como é imensa a nossa gratidão por Ti, Senhor. Ilumina, Pai, as nossas vidas, ilumina os nossos passos, Senhor, porque apesar dos Teus exemplos, dos Teus ensinamentos, ainda somos tão ignorantes. Ainda precisamos tanto de Ti, Senhor. Cuida, Pai, de cada um de nós aqui presentes. Derrama, Senhor, sobre todos nós aqui a Tua paz, a Tua luz, as Tuas bênçãos, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Pai, e o Teu perdão. Guia-nos pelas estradas que nos conduzem a Deus, que nos conduzem à paz e à plenitude. Que nesse Natal, que celebra o Teu aniversário, Senhor, a Tua vinda ao mundo, possamos todos passar com a nossa família em paz e em harmonia.
que a tua luz se expanda por toda a nossa terra, por todo o nosso planeta, por todo o nosso país, por todo o nosso estado, e que o hino de graças a Ti possa ser cantado em vários e vários locais, iluminando todos os ambientes, modificando a psicosfera do planeta, para que as bênçãos que diariamente Tu envias para nós possam aquecer os nossos corações. Continua conosco, Jesus querido, a nos abençoar em especial os palestrantes da noite, nosso irmão Isnande, nossa querida irmã Dalila, e que suas palavras possam chegar aos nossos ouvidos como cânticos, como hinos, e que o nosso coração saia daqui mais repleto de luz, e que nós possamos sair daqui melhores, bem melhores do que quando chegamos. Em Teu nome, Pai, que damos continuidade às nossas atividades, rogando que continues conosco hoje e sempre. Assim seja. E como eu falei da outra vez, esse mês é dedicado ao nosso Mestre, né? Todos os dias de nossas vidas devem ser dedicados a Ele, né? Mas os estudos, as palestras são dedicadas a Jesus. E assim sendo, eu vou ler um trecho do capítulo 6, o Cristo Consolador, quando ele diz assim: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. E mais adiante, nas Instruções dos Espíritos, tem essa passagem que diz: Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então Ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. E agora é com muita alegria que eu passo a palavra para o Isnande e para a Dalila, que vão nos conduzir no estudo. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Fazia dia que eu não fazia palestra, né? Inês? Fazia dia, não fazia? Aí eu, para não carregar o fardo sozinho, do tema complicado que me passaram, aí eu disse: Dalila, tem um tema maravilhoso para nós. Aí ela pensava que era um tema fácil, mas não, é um tema complicado. O título do nosso estudo de hoje é Prodígios de Jesus após a sua ressurreição. Porque os prodígios de Jesus, eles estão muito bem descritos nos evangelhos
nos 3 evangelhos canônicos e também no Evangelho de João. Vamos encontrar facilmente os prodígios de Jesus. Os prodígios de Jesus pós a reencarnação, nós vamos encontrar alguma coisa nos Atos dos Apóstolos e vamos encontrar também alguma coisa na obra acessória que o Espiritismo nos traz, principalmente na obra de Humberto de Campos, na obra de Amélia Rodrigues, que nós vamos encontrar esses subsídios que nos apresentam esse Jesus prodigioso, né? Esse Jesus misericordioso, esse Jesus bondoso, né? E se vocês não conhecem, eu quero apresentar a professora Dalila Moraes, né? É pouco conhecida aqui na cidade, né, Alexandre? Quase ninguém conhece. E eu vou passar para ela para fazer também as saudações iniciais, depois a gente toca para frente. Boa noite a todos e a todas. Eu digo, eita, seu Isnande, o senhor me colocou numa sinuca de bico. Mas os temas difíceis, eles nos incumbem a estudar cada vez mais. E quando nós falamos sobre os prodígios de Jesus após a sua ressurreição, talvez a gente, como professores, nós tenhamos o hábito sempre de trazer de forma inicial alguns conceitos, porque a compreensão desses conceitos ajudou a gente a compreender o estudo como um todo. Então, pensando sempre que na nossa plateia pode ser que exista alguém que não é espírita estudioso, ou alguém que não tenha familiaridade com os conceitos, alguns conceitos serão esclarecidos aqui nesse momento, como, por exemplo, o conceito de espírito. O que é o espírito? Segundo as obras básicas, né, principalmente o Livro dos Espíritos, da questão 93 até a 95, o espírito é o ser imortal, o princípio inteligente. E aí nós temos o corpo físico, que é aquele instrumento temporário. E temos também o perispírito, que é um envoltório semimaterial que liga o espírito à matéria. E o perispírito, em grandes casos, ele é pouco conhecido e pouco entendido. Então, todos esses conceitos, eles vão nos ajudar a compreender todos os acontecimentos de Jesus após a sua ressurreição. O senhor quer iniciar as discussões? Não, fala sobre os conceitos. Então, esses conceitos, eles vão nos ajudar a entender um pouco como que Jesus caminhou após esse momento da ressurreição. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 16, existe uma passagem, inclusive um trecho dela é bem curta, que diz somente o seguinte: disse-lhe Jesus, Maria. Esse foi o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição. E ele encontrou Maria Madalena. Quando a gente estava organizando o estudo e fazendo as leituras, eu fiquei pensando, por que será que Jesus encontrou primeiro com Maria Madalena? Imaginando que nada acontece por acaso. E, consequentemente, eu fui fazer uma pesquisa sobre a vida de Maria Madalena, porque a gente sabe algumas coisas de forma bem básica, né? Aquilo do senso comum, que a gente tem conhecimento. Mas Maria Madalena, ela era uma mulher que tinha um poder dentro daquela sociedade, no sentido de como ela conduzia a sua vida. E esse poder ela usava de muitas maneiras, inclusive maneiras que não nos cabem julgar. Mas ela tinha um determinado poder. E Maria Madalena, ela se sentia muito vazia. Até um dia que ela tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus muda Maria Madalena profundamente. Mas é profundamente mesmo, é uma transformação moral que acontece na vida de Maria Madalena. E eu fiquei pensando, como que essa transformação pode ter influenciado
com o fato de Maria Madalena ter sido a primeira a encontrar Jesus após a sua ressurreição. Porque aqui nós temos uma transformação que acontece de dentro para fora. Quando Maria Madalena percebe Jesus, ela ouve alguém a chamando, de imediato ela não reconhece, mas quando ela percebe que é Jesus, ela percebe isso justamente através do sentimento que ela sentia chegando até ela. Então, as ligações espirituais nos mostram que é muito fácil você reconhecer alguém pela afinidade espiritual. E essa afinidade espiritual, ela existe. E é lá no Livro dos Espíritos, na questão 282, nós falamos sobre a lei da atração entre os espíritos por semelhança de pensamentos e de sentimentos. E olha que legal. Então, quando a gente para perceber como era a vida de Maria Madalena antes dessa transformação moral que ela teve após conhecer Jesus, a gente começa a perceber que a ligação espiritual de Maria Madalena com Jesus, ela era por afinidade espiritual. Então, houve de fato uma transformação. Então, Jesus, ele não é reconhecido de imediato por Maria Madalena, porque sua forma perispiritual já não era mais a mesma do corpo físico que era conhecida. Mas a afinidade espiritual ainda existia. Então, o reconhecimento de Jesus por Maria Madalena naquele momento acontece pelo coração, pela sintonia espiritual, né? Até porque o amor, ele cria sintonia entre os dois mundos. E isso é muito bonito de reconhecer também. Gente, a gente vai passando a bola assim de um para o outro, viu? Bom, quando a gente fala desses prodígios de Jesus, o primeiro prodígio de Jesus é a ressurreição, né? Ressurgir dos mortos. Jesus, o seu corpo foi colocado na tumba, né? E foi colocada a pedra, e Maria de Magdala vai lá no domingo de manhã, no terceiro dia, e ela vai ao encontro do corpo de Jesus. Essa é a ideia dela. Quando ela chega lá, a pedra estava movida, né? E tinha algum estranho lá, e ela disse, os guardas estavam dormindo. Por que eles estavam dormindo, né? Por acaso? Não, claro que não. Então, os guardas estavam dormindo, Maria de Magdala pergunta para o estranho o que houve, e aquele estranho era Jesus. Né? Aquele estranho era Jesus. Então, a materialização de Jesus para Maria de Magdala já é um grande prodígio. Por quê? 3 dias antes, ele havia sido crucificado. Né? Ele havia sido julgado, sentenciado e condenado à morte, e a morte se sucedera. Né? E tem um negócio interessante também sobre a questão dos prodígios de Jesus, é que Jesus, na cruz, estando na cruz, Amélia Rodrigues nos conta na sua obra que antes de proferir as palavras finais, onde ele encerra a sua missão material na terra, aí ele presta contas a Deus, presta contas ao Pai, Amélia Rodrigues conta que ele é visitado por 3 anjos, da legião de espíritos que vieram para ampará-lo e recebê-lo, das altas esferas, que o Emmanuel chama de esferas resplandecentes. 3 anjos se aproximam de Jesus, segundo Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues destaca que os anjos eram anjos fracassados na missão na terra. Era o anjo da fé, da esperança e da caridade. E eles chegam constrangidos diante de Jesus. Jesus tinha o último recurso de força vital. Né? E Jesus consola os anjos e diz a ele que eles terão a oportunidade de permanecer dentre nós. E aquela ali já é uma
um esforço de Jesus para além da materialidade em que ele estava inserido. Já é um prodígio quase que dele pós-desencarnação. É a última ação que antecede. Aí Jesus tem uma paciênciazinha e diz, balbuciando no ouvido, diz Amélia Rodrigues, são palavras dela, balbuciando no ouvido do anjo da caridade, ele diz, socorre Judas, que ele acaba de se suicidar. Ele pede o socorro para Judas, mas ele também pede o socorro a Pedro, que estava constrangido por ter traído Jesus, traído não, mas ter negado Jesus 3 vezes. E Jesus havia dito a Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse, mas não tem nem conversa, eu vou lhe negar, Senhor? Ele vai me negar. E Jesus completa, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E tem uma outra preocupação de Jesus. Amélia Rodrigues conta também na sua obra que Jesus pede o amparo a Longinos. A Longinos. Que depois, quando o anjo chega, é aquele camarada que deu a lancetada no peito de Jesus. Quando o anjo vai socorrê-lo, ele está desesperado e cego. E foi necessário o amparo a ele também. Então Jesus tem essas 3 preocupações anteriores à frase que ele diz, Pai, eu me entrego a ti. E ele conclui a missão na terra se entregando e prestando contas a Deus. Então, existe essa preparação antes dele desencarnar efetivamente e dele se encontrar com Maria de Magdala. Porque a partir do encontro com Maria de Magdala, existe um processo. Primeiro ele diz, não me toques. Por que ele diz não me toques, Dalila? Já vai falar. Ele diz, não me toques, eu não fui ao Pai ainda. Mas é o seguinte, antes de ir, depois de se encontrar com Maria de Magdala, ele vai ao encontro dos irmãos do colegiado. Judas já desencarnado, Pedro abalado porque tinha negado Jesus, e Tomé incrédulo, porque Maria de Magdala já tinha dito a eles que Jesus voltou, Jesus ressurgiu dos mortos. E Tomé incrédulo, a obra espírita conta que ele entra pela parede, estavam trancados, gente, claro, debaixo da mesa, talvez no cenáculo, muito provavelmente no cenáculo, onde Jesus havia lavado os pés e beijado os pés de todos eles. Jesus transpõe a parede e se materializa de frente para Tomé e mostra as chagas das mãos, e mostra a chaga do peito e mostra as chagas dos pés. E Tomé olha, se espanta e ele diz, pode tocar. Pode tocar. E Tomé toca. Aí a gente diz assim, como é que a pessoa está diante de Jesus e é incrédulo? Mas era ele que precisava da lição. Porque aquela lição não foi dada a Tomé. Aquela lição foi dada para nós. A nós todos, humanidade terrestre. Então, ali já é um prodígio de Jesus, alcançar aquela alma aflita de Tomé que não acredita. E diz, rapaz, não estou acreditando não. Gente, Jesus transpôs a parede de pedra. A porta estava fechada, eles estavam escondidos, os apóstolos. Só quem não estava lá era João, e João ficou indo e vindo durante o processo de martírio de Jesus e de crucificação de Jesus. Mas todos eles estavam lá. Eram 10, escondidinhos, estavam uma beleza. Então, Jesus dá o socorro e dá o amparo a todos eles. Esse é um prodígio. Mas existe o prodígio do resgate a Judas, que é um fenômeno interessantíssimo, que Dalila vai fazer uma explanação sobre isso, com a sua categoria.
Só aproveitando, imaginar que a gente está na faculdade apresentando trabalho. Só um adendo. Só um adendo. Quando a gente fala sobre esse momento em que Jesus ele encontra Tomé, e a gente fala desse desligamento que estava acontecendo, que Jesus desencarnou, o processo de desligamento do corpo físico, ele é um processo que demora alguns dias. E isso me lembra muito o caso, por exemplo, da reencarnação de Segismundo. Então, quem já leu o Missionários da Luz, vai lembrar que o processo reencarnatório ele não acontece de um dia para a noite. Missionários da Luz, capítulo 13. Capítulo 13. E seguindo as mesmas leis, o processo de desencarne também não acontece de um momento para o outro. Aí a gente dá o exemplo, por exemplo, de Anete Guimarães. Ela é uma médica e em algumas de suas palestras ela trata sobre o processo de desencarne e sobre o processo de encarnação. E ela nos mostra que obedecendo às leis, tanto físicas quanto espirituais, esses processos eles acontecem de célula a célula. Então Jesus ainda não estava com o seu processo desencarnatório totalmente completo. E Judas, o resgate de Judas. Eu lembro que quando eu li a primeira vez sobre a Amélia Rodrigues e sobre essa parte em que Jesus pede para que os anjos corram para socorrer Judas, foi algo que me marcou muito, porque ele está sendo crucificado, ele está com os seus últimos resquícios de força ali. E qual é a atitude de Jesus? Pedir para que o anjo da caridade, da fé e da esperança socorram Judas. Deixa eu só acrescentar aqui uma informação. Desculpa, é porque eu sou o professor mais velho da turma, viu? Com relação também ao resgate de Judas, aconteceu um processo muito interessante. Porque ele suicidou-se e foi acolhido pelo anjo da caridade. Mas o que a gente pode dizer assim... o anjo da caridade botou ele debaixo do braço e levou para as esferas resplandecentes? Não, aliviou a dor momentânea dele, mas ele tinha, pelo livre-arbítrio dele, que carregar a sua cruz. E o Judas Iscariotes, ele vai para as furnas. Aí Maria Dolores conta na sua psicografia e na sua poesia, que estando Judas Iscariotes na furna, nas zonas subcrostrais, sofrendo demais, Jesus desce a zona subcrostal, Jesus desce a furna e aplica um passe. A gente pergunta, mas por que Jesus foi lá, não botou ele debaixo do braço e levou? Porque era necessário que Judas, pela própria consciência em que ele se colocou, pela própria consciência de erro em que ele se inseria, era necessário que ele se livrasse daquela dor e daquela carga. Jesus aplica um passe nele e ele dorme. Aquele sono reparador de Judas é o passo inicial no processo de recuperação daquela alma confundida. E Jesus sai das furnas. Quando Jesus sai das furnas, Maria Dolores conta que o magnetismo de Jesus arrasta com ele milhões, não está precisa a quantidade, milhões de espíritos à medida que ele vai se deslocando. Segundo Maria Dolores, é por isso que Maria de Magdala, ao tentar tocá-lo, ele diz, não me toques que eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, Jesus ainda trazia das furnas muitas energias negativas e ele precisava, em prece, em elevação a Deus, dispersar aquelas energias, né? Então, além do resgate que o anjo da caridade faz, existe também esse resgate, que seria o processo de resgate inicial, que vai se concluir com Maria de Nazaré, na poesia de Maria Dolores, né? Maria de Nazaré vai lá por ordem de Jesus, já muito tempo depois, né? E Jesus disse, vá buscar. E ele não acredita no socorro. Laércio já leu essa poesia aqui,
Laércio é Maria Dolores ou Amélia Rodrigues? Maria Dolores, é. Aí Laércio já leu essa poesia aqui e já fez muita gente chorar. Inclusive eu, que sou duro para chorar, vocês sabem que eu não choro com facilidade, né? Aí nesse dia que o Laércio leu essa poesia, é de chorar. Cecília e Rian fizeram a interpretação dessa poesia aqui, nesse cantinho aqui. Ela recebendo o espírito de Judas no colo e conversando com ele como a mãe de todos nós e a mãe do Senhor Jesus para acolhê-lo. É uma coisa belíssima, né? Dalila, fala alguma coisa, porque eu estou tomando o teu tempo todinho. Tranquilo. Qual seria o prodígio no caso de Judas, né? Já que nós estamos aqui encerrando essa parte, falando de prodígios. Jesus não abandonou Judas. Judas se tratava de um espírito que estava em profundo sofrimento moral. Profundo. Mas Jesus não abandonou Judas. E mesmo ele não tendo abandonado Judas, a gente precisa lembrar que em momento algum ele transgrediu as leis do Pai. Jesus não transgrediu as leis. Embora ele tenha amparado Judas, aquele foi somente o processo inicial para que Judas ele prestasse conta em um futuro próximo com a sua própria consciência. E aí a gente vai lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo, salvo engano, 7, que fala sobre as penalidades da vida futura. E aí nesse capítulo tem um item que vai falar sobre as 3 regras básicas. Primeiro, o espírito, ele se arrepende, depois ele expia, e depois ele faz o que, seu Isnande? Tem que pagar, né? Tem que reparar. Então nós temos 3 regras básicas que não devem e nem foram transgredidas por Jesus. Jesus e Tomé. Olha, eu vou confessar para vocês que eu tenho um pouco das características de Tomé. Sempre quando a gente vai fazer algum estudo, ou quando acontece alguma coisa, eu sempre fico, será? Acho que isso faz parte também da nossa cultura, enquanto alguém que tenta pelo menos estudar um pouquinho do espiritismo. A gente fica um pouco receiosos, assim, em relação às coisas que a gente lê e ao que a gente vê. Muito uma cultura. Então, lá em João, no capítulo 20, no versículo 27, Jesus diz, não sejais incrédulo. Aí o Senhor Isnande falou, toque meu filho, pode tocar, vá lá, toque. Por quê? Porque o Tomé, ele representa as pessoas que precisam compreender de fato. E isso me lembra um momento muito curioso, assim que eu conheci a doutrina espírita. Tinha um certo tema que eu não concordava muito como ele era abordado. Eu disse, não tem como ser assim. E eu cheguei para o Ramsés e disse, Ramsés, era o Ramsés e era seu Isnande. Eu disse, Ramsés, olha, isso aqui assim, 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 não concordo, achei estranho. O Ramsés só foi lá na biblioteca do CEAL, que é... Sabe os capítulos do livro tudinho? Sabe de cor e salteado. Me deu 3 livros e disse, leia, estude, e aí depois a gente continua a conversa. Eu disse, tá bom. Aí eu li o primeiro e continuei sem concordar, li o segundo e não concordei, até que eu fui ler o terceiro e comecei a compreender. Porque o Tomé ele precisava compreender aquela ação. Então, essa é uma questão muito clara que o Espiritismo trata, da fé raciocinada, a fé que estuda, que compreende. Então, isso é uma das coisas... Hoje, quando eu estava vindo para cá, o senhor que me trouxe, ele vinha conversando e contando algumas coisas. Ele disse, tu vai para o Centro Espírita, né? Eu digo, vou. E aí ele começou a perguntar, tu nasceu assim? O que foi que aconteceu? Aquelas curiosidades que são comuns. Eu disse assim, olha... E ele perguntou em um dado momento como que eu tinha chegado à doutrina espírita. Eu disse assim, foi o local
onde eu mais entendi as circunstâncias da minha situação temporária. Aí ele, Ou seja, era Tomé perguntando, era Tomé questionando. Então, Jesus permite que Tomé toque, e Tomé toca o perispírito de Jesus. A gente sabe que, principalmente na década de 70 e 80, salvo engano, nós tivemos muitos casos de materialização no Brasil. Inclusive casos que eram para fins de pesquisa científica. Então, Jesus também tinha condição de se manter tangível para que fosse tocado. Vocês não dizem que quer colaborar. Esse caso de Tomé ele é muito interessante porque Jesus agiu com Tomé dentro da necessidade dele. Quando a gente estuda a Boa Nova, não é, Inês? Tomé, capítulo 7. Não, Bartolomeu é 7. Ixi, me esqueci. Mas Tomé está na Boa Nova. Quando Tomé conversa com Jesus, ele diz para Jesus, olha Jesus, ali estão reunidos na intendência, né, na representação do Império Romano aqui, em Cafarnaum, está lá a galera lá muito boa, tem um representante do Império, tem um representante dos romanos, tem um representante, não sei, do sumo sacerdote, estavam só os poderosos lá, porque o Tomé tinha organizado para Jesus ir lá fazer um prodígio, mostrar um milagre, para convencer os poderosos que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, que Jesus era o Emmanuel, era o enviado. Aí Jesus disse, não, Tomé, eu não vim para isso não, meu irmão. É duro explicar para Tomé, porque Tomé queria que Jesus fosse lá, se apresentasse aos poderosos, fizesse um milagre, tipo assim, traz lá um paralítico que eu vou fazer ele andar agora, e fizesse. É preciso dizer assim, eu quero que apareça aqui uma cadeira, e a cadeira aparecesse para mostrar para os poderosos que ele era o poderoso. A ideia do Tomé era materialista, de que a mensagem de Jesus se espalharia mais fácil se estivesse na boca e na cabeça dos poderosos. Aí Jesus diz, eu vim foi para os doentes. Eu vim para o coxo, para o pobre, para o aflito, para o deserdado, para o desamparado, para aquele que sofre. Jesus não veio para provar nada. Jesus veio para amparar e socorrer. E mostrar como fazer para se elevar ao Pai. Era essa a missão de Jesus. Não tinha necessidade nenhuma de Jesus ficar na praça pública fazendo milagres, entre aspas, acontecerem, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Então o Tomé foi atendido por Jesus, naquele momento em que Jesus se torna tangível para ele e manda ele tocar, que era daquilo que ele precisava. Aí eu falei de Longinos ainda agora, que precisava do amparo, e nós na doutrina espírita, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, nós ficamos sabendo que Longinos reencarna no Brasil como o imperador Dom Pedro II, e hoje a Universidade de Londres estuda Dom Pedro II mais do que em qualquer lugar do mundo. E lá ele é considerado o mais republicano dos monarquistas. É um dos homens de mentalidade mais avançadas para a sua época. E tudo que ele tentou fazer para mudar a sociedade brasileira naquela época, que era a missão dele, acabar com a escravidão, transformar o Brasil num país moderno, num país que protegesse as crianças, as mulheres, era tudo ideia dele. Mas a sociedade ainda escravocrata, atrasada, brasileira, não permitiu. Tanto não permitiu que ele teve que se exilar e foi morrer na França. Ele foi banido do Brasil, ele e a família real. Mas a missão de Dom Pedro II era essa, transformar o Brasil numa pátria mais moderna e melhor. Que a gente vai aos poucos conseguir, claro. Mas o caso de Tomé é muito significativo, o caso de Judas é muito significativo, mas tem um negócio muito interessante, porque outros prodígios acontecem, Dalila. E a aparição de Jesus para Paulo, por exemplo, para Saulo, que se transforma em Paulo na estrada de Damasco, é um prodígio gigantesco, porque transforma uma alma que era muito avançada. Gente,
Quando a gente identifica que Paulo era o aluno de Gamaliel, que era o avô de Hiléu, e eles dois são os dois maiores pensadores do judaísmo, Paulo foi entregue na mão da melhor tradição interpretativa do judaísmo. Quem foi que fez isso? Jesus. Do plano espiritual, Jesus determina que Paulo esteja nessa condição. Então Paulo era uma figura muito próxima de Jesus. Tanto que Jesus diz para ele o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É tipo assim, Cícero, meu irmão, tu tá perdido, tu não tá sabendo não, que tu é lá do Centro Espírita José Grosso. Rapaz, vamos embora, caminha, meu irmão, sai daí. Não, é que eu estava indo ali no lugar tal, senhor, Cícero, tu está confundido, vem para cá. Aí Jesus chama, só que ele passa por todo o processo, o prodígio é isso. É Paulo ensimismado, é Paulo dentro de si, recolhendo ao seu interior e dizendo assim, ei, Saulo, eu não sou Saulo, eu sou Paulo. Mas foi preciso o quê? A cegueira momentânea. Aquele prodígio da cegueira momentânea faz com que Saulo renasça em si. Ele renasce em si mesmo. Ele se torna um novo homem a partir dali. O Severino Celestino diz, a partir do que diz o Atos dos Apóstolos sobre a visita de Paulo à ilha de Malta, que o navio naufraga, o barco naufraga, e ele consegue chegar com muita dificuldade à ilha, e quando ele chega na ilha, as pessoas estão com uma febre que está matando muita gente. O Severino Celestino diz que visitou a ilha, e essa história ainda é contada lá no popular, no boca a boca. Ou seja, os prodígios de Jesus passam a acontecer, depois que ele sobe para as esferas resplandecentes, passam a acontecer com Paulo, com João, com Pedro. Pedro está sentado na porta do templo, e um deficiente físico, paralítico, chega e diz para ele, ei, me dê aí uma esmola. Aí o Pedro disse, nada tenho a te dar. Bate a mão nos bolsos, não tem um real. Mas ele disse assim, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Está descrito no Atos dos Apóstolos isso, essa passagem do Evangelho. Agora, quem foi que curou? Pedro, estava dotado do magnetismo de Jesus, porque Jesus disse a eles no cenáculo, na quinta-feira, ide e curai. Vocês podem fazer mais do que eu fiz. Aí um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros. Mas tem muitas ações dos apóstolos que se passam como ações prodigiosas. Mas Jesus aparece para Saulo, Jesus aparece para Pedro, lá na casa do caminho. Pedro está lá desaconsoado e diz assim, ei meu Jesus, aqui está difícil, não aparece nem trabalho para a gente fazer. Aí entra uma mulher desesperada, pedindo socorro. Estavam querendo matá-la, ela era prostituta. Aí o Pedro diz, epa, sai daqui. Prostituta aqui? Não, senhor. Aí chega um outro, um paralítico, um doente, mas aí é viciado. Aí o Pedro diz, epa, aqui não. Aí chega um ladrão que vem fugindo da polícia. E quando ele entra, o Pedro diz, assaltante, ladrão, vagabundo, aqui não. Aí no final da tarde ele está desaconsoado, como diz o Matuto, né, Lécio? Cabisbaixo. Aí entra aquela figura, com um capuz na cabeça. Aí ele diz, não estamos mais atendendo não. Depois o sol já se pôs. Eu atendi até o sol se pôr. E o sol estava se pondo. E não atendemos mais hoje não, volte amanhã. Aí o homem estranho, com um capuz na cabeça, tira o capuz e disse, Pedro, aí ele cai no chão chorando, era Jesus. Meu filho, presta atenção no que você está fazendo. É um prodígio de Jesus. Ele se materializava para os seus, para fortalecer os seus. E Jesus, para Pedro, eu mandei entrar aqui uma mulher buscando socorro, tu mandou embora. Eu mandei o paralítico, tu mandou embora. Eu mandei o pobre, coitado do ladrão, tu mandou embora. Você não quer trabalhar não, senhor? Então esses prodígios de Jesus acontecem e
Também aconteceram, por exemplo, com Maria de Magdala, que Jesus disse para ela, Boa Nova, capítulo 20, né? 20 ou 15? Não, 20 é Joana de Cusa, 15 é Joana de Cusa, 20 é Maria de Magdala. Aí Jesus disse para ela, Maria foi lá na casa de Pedro encontrar com Jesus, e ela diz, eu tenho muito amor para dar, mas eu nunca consegui me casar, eu queria ter filhos, mas eu nunca tive filhos. Aí Jesus escuta, ela se solta, conta a história dela, chora, e Jesus diz para ela assim, Maria, o que será mais interessante diante de Deus? Aquela que cuida dos seus filhos, ou aquela que cuida dos filhos das outras? Vai, Maria, vai e cuida dos filhos das outras. E Maria de Magdala se embrenha em Jerusalém, no Vale dos Leprosos, e vai cuidar dos filhos das outras. E ela, desamparada, desassistida lá dentro, condenada pela sociedade por ter ido para lá, nos seus últimos momentos, já desfigurada, o rosto desfigurado pela hanseníase, ela chega no finalzinho, nos últimos suspiros, ela diz, rapaz, cadê Jesus? Ela se aperreia. E ele está do lado dela e diz assim, estou aqui, Maria. Aí Jesus disse para ela que veio buscá-la, que veio resgatá-la, e que ela havia conquistado o direito de ser recebida nos altiplanos superiores pelo Filho de Deus. E Jesus coloca Maria no colo, já desencarnada, em perispírito, e leva para as esferas mais elevadas. Então, esses prodígios de Jesus, no livro, eu me esqueci o nome agora, das Crônicas do Natal, não é Crônicas não, Laércio, me socorre. Mediúnicas do Natal, né? Crônicas mediúnicas, alguma coisa assim. Mediúnicas do Natal, um livro que o título é mais ou menos esse, me esqueci agora, desculpem, gente. Eu não sou de dar branco assim não, mas lá conta a história de Pedro conduzindo a sua cruz, e um legionário romano, Pedro, usando as suas últimas forças para carregar a cruz igual Jesus carregou, um legionário romano pega uma pedra e atira na cabeça dele. E a pedra pega na fronte de Pedro e ele tem o rosto banhado de sangue, e Jesus já está com ele, dando força para ele terminar de concluir o processo, né? E Jesus acolhe Pedro, como acolheu Maria, como acolheu João. Ou seja, esses prodígios de Jesus que o Espiritismo nos traz, nos dão um conforto muito grande, porque são ações de Jesus com os seus, porque ele disse, né, para que cada um deles fosse em busca da realização da cura, né, da cura do doente, né, da cura daquele que está com problema psicológico, com problema mental. E Jesus diz a eles que eles podiam fazer muito mais do que o próprio Jesus fez. Dalila, tem que me desligar, senão eu tomo uma fala e não deixo mais ninguém falar. Antologia Mediúnica do Natal. Gente, esse livro é lindo. Vocês sabem que eu não sou de chorar muito, né? Mas cada capítulo desse livro você se derrama em lágrimas. A beleza da descrição dos momentos. Antologia Mediúnica do Natal. É lindo esse livro. É ditado de Chico, mas ditado por espíritos diversos. Dalila, você. Eita, fazer algum apontamento depois desse momento é uma tarefa e tanto. Caminhando já para os nossos momentos finais, quando nós falamos sobre prodígios, é importante a gente verificar e perceber que em todo prodígio existe uma ação resultante. E esses prodígios, eles trazem de forma muito clara uma mudança significativa na vida daquele que recebeu. Como, por exemplo, no caso de Tomé, no caso de Judas. Então a gente começa a perceber e
a compreender, sobretudo, que os prodígios de Jesus, eles vêm com esse objetivo de transformar as vidas. Não é uma ideia de provar a imortalidade da alma, mas de transformar aqueles que estão próximos. Assim como Jesus deixou bem claro que nós poderíamos fazer tanto quanto ele fez, ou mais. E olha que forma magnífica de mostrar o amor celestial. Então, os prodígios após a ressurreição, eles confirmam a imortalidade da alma. Não que esse tenha sido o objetivo de Jesus, mas eles nos confirmam. Quando eu estava fazendo o estudo, que eu fiz a leitura da passagem que Jesus ele transpõe a parede, eu fiquei, gente, isso é incrível você perceber que Jesus também, ele sobretudo, ele conseguia transpor a parede. E a gente pensa, não, mas era um espírito já desencarnado, que assim como os outros espíritos também consegue transpor a parede. Mas qual a necessidade dele transpor aquela parede naquele momento? É importante a gente pensar nisso. Tudo tinha ensinamento. Tudo tinha um ensinamento. Demonstram também a continuidade da vida e revela a misericórdia e a justiça divina. Então, esses itens, eles estão ligados e são esclarecidos até hoje pela doutrina espírita. E olha que beleza, que instrumento poderoso a gente tem para compreender esses prodígios de Jesus e compreender também essa vida eterna. Então, o Sr. Isnandi, ele vai nos conceder a honra de encerrar, porque ele está totalmente energizado. O padrão vibratório dele está lá em cima e ele vai nos conceder as palavras finais. Dalila, quando ela fala do prodígio e como expressão da imortalidade da alma e da necessidade que Jesus não tinha necessidade de se mostrar, por exemplo, de se desmaterializar e passar pela porta e se materializar novamente, se tornar tangível, não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas só que Jesus estava lidando conosco, com pessoas igualmente nós somos hoje, 2000 anos depois. E o que acontece? Nós hoje ainda duvidamos, né? E Jesus dialogava ali com a linguagem que Tomé entenderia. Assim como Jesus dialogou com Maria com a linguagem que ela entenderia, com Paulo com a linguagem que ele entenderia. Mas fundamentalmente a linguagem de Jesus, ela era utilizada de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o momento que cada um vivia. Jesus dialoga de forma muito mais amorosa com João do que com Pedro. Aí você vê que existe uma diferença entre João e Pedro. Mas Jesus não fez na poesia, na obra de Maria Dolores e de Amélia Rodrigues e no livro Vinha de Luz, Fonte Viva, no capítulo 180, o Emmanuel diz que Jesus em nenhum momento diferenciou nenhum dos apóstolos, dos discípulos. Jesus tratou todo mundo como iguais, né? Jesus respeitou cada um na sua limitação e na sua individualidade, né? Aí a gente pergunta, qual era a necessidade de Jesus apresentar esses prodígios? Nenhuma. Porque o prodígio, gente, é algo que para nós não tem explicação. Tem explicação entrar um espírito agora, passar por essa parede e se materializar? Aí eu vou dizer, não pode. É alguma coisa errada, porque ele usou algum truque, porque essa parede ela é de tijolos, de massa, de cimento, argamassa, massa acrílica que forrou a parede, tinta. Tem tanta coisa aí que como é que o cara vai passar? Então aquilo que é inexplicável, que é entendido como prodígio ou às vezes como milagre, para nós, para Jesus é normal. Que ele tem a autoridade moral para fazê-lo, né? Então, esse tema é um tema que a gente falava com Dalila. Dalila, esse tema nós vamos ter que fazer de duplo, porque não é complexo, é um tema complexo, até para o nosso entendimento, né? E a gente não tem muita referenciação bibliográfica, né? Mas o discurso é esse, né? Jesus
Jesus, mesmo sem precisar, ele se utilizou de ferramentas e de mecanismos para se apresentar, exemplificando, traçando caminhos, abrindo veredas para que nós sigamos os seus passos. Gente, agradecemos penhoradamente, eu e Dalila. Dalila está se preparando para ser minha filha na próxima encarnação, e eu disse para ela que eu vou ser rigoroso, já botei ela para trabalhar desde cedo, já agora, e nós agradecemos muito o convite, ficamos muito felizes, e desde já, um Feliz Natal para todo mundo e um 2026 repleto de muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Eu disse para vocês, de que eu ia fazer só uma participação, assim, quase especial. Então, ele que ia comandar toda a conversa, eu ia só fazer a participação, porque na próxima vida é que o trabalho vai ser mais forte. Mas ele disse que não, que tem que ser a partir de agora. Então, nós agradecemos, foi muito especial dividir esse momento com o seu Isnande. Para quem não sabe, gente, o seu Isnande foi a primeira pessoa que eu encontrei depois do Ramsés, lá no André Luiz, isso há mais ou menos uns 12 anos. E foi através do seu Isnande e da figura do Ramsés que esse interesse pela doutrina espírita de estudar surgiu. Então, é um momento muito especial estar aqui hoje com o seu Isnande. Obrigada, boa noite a todos e boas festas. Gente, nós é que agradecemos. Não foi uma palestra, foi um bate-papo maravilhoso, não foi? Acho que todos gostaram. Quando Mariazinha disse que Isnande tinha chamado Dalila, eu disse, mas Mariazinha, vamos queimar cartucho. Porque são dois ótimos palestrantes, para que chamar os dois de uma vez só, quando a gente precisar. Não, eu digo, porque quando a gente precisar da próxima, de lá Dalila vir ou do Isnande vir, eles já prepararam um tema, então vão ficar assim, acabaram de preparar, mas realmente foi válido. Parabéns a vocês, foi muito bom, acho que todos gostaram, merecem aplausos de pé, só que a gente não tem o costume de aplaudir, E eu quero convidar vocês para na próxima quinta-feira, vai ser o quê, gente? Próxima quinta-feira? Vai ser o dia de Natal, vai ser o dia 25 de dezembro. E ficamos em dúvida, fechamos ou não fechamos o centro. Como o nosso mentor, o nome dele é José Grosso e trabalho, Então, resolvemos deixar aberto o centro e vai ter uma palestra muito boa. Quem pudesse fazer presente, quem não for viajar, tiver de bobeira na cidade, venha se nutrir do banquete espiritual. A palestra vai ser com a Maria Helena, o tema vai ser a encarnação, que Jesus não reencarnou, Jesus reencarnou, a gente reencarna, Jesus encarnou, por acréscimo de misericórdia. Vai ser a encarnação de Jesus é Natal, tá? Então, estão todos convidados, o mesmo horário, tá? E eu queria convidar a nossa irmã Inês para nos conduzir na prece final. Depois nós teremos o passe, convidando a todos os passistas que estão aqui para ajudarem. E desejar também para vocês um Feliz Natal, porque eu não vou estar aqui na próxima quinta-feira. A Laércio vai conduzir os estudos. E foi uma bênção, poder estar com vocês aqui em várias quintas-feiras, que o ano que vem nos possibilite, essa experiência da gente continuar juntos, tá? Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste ambiente de luz, em que iniciamos com a lembrança
e com a nossa tela mental preenchida pela imagem de Jesus Cristo, que passeou com seu feito e seus ensinamentos por todo o nosso tempo de estudo nessa noite. Não podia ser diferente nos sentirmos agora leves, iluminados pela misericórdia de acréscimo do Cristo, porque todas as vezes que nos ligamos a Ele e que permitimos que Ele faça morada em nossos corações, nos sentimos mais próximos de Deus e sentimos que verdadeiramente estamos construindo o reino de Deus em nossos corações, na nossa intimidade, no nosso eu, nas nossas consciências. Porque despertar com o amor de Jesus é algo que poucos têm a oportunidade nesse momento de fazer. E não é porque somos privilegiados, meus irmãos. É porque Jesus, em nome do Pai, respeita o nosso tempo. Respeita a hora de cada um, mas não deixa de abraçar com sua luz, com seu ensinamento, com sua paciência e com seu amor. Jesus querido, muito obrigada por tudo que nos dás, mesmo nos nossos momentos de tristeza, de desalento, em que pensamos que estamos sozinhos. Muito obrigada, porque nessas horas não nos dá uma palavra de consolo, não nos ensina, mas nos leva no colo, como fez com todos aqueles que o estudo de hoje nos trouxe, mostrando que dar a gente o tempo de que necessitamos, mas que todos nós tenhamos, meus irmãos, a certeza de que estamos caminhando na direção do Cristo, trilhando esse caminho que Ele nos deixou como nosso modelo e nosso guia. Obrigada, Mestre, do fundo de nossas almas. Obrigada. Que assim seja.